Meus queridos irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, sejam bem-vindos mesmo. Eu sei que do outro lado tenho amigos, eu tenho servos de Deus, pessoas que não nos conhecem pessoalmente, mas concordam com a nossa fé, estão nesse mesmo propósito de começar o seu dia alimentando a sua alma, ouvindo uma palavra e orando. E eu fico muito feliz em saber que aí do outro lado existem homens e mulheres de Deus que estão alinhados nessa mesma fé, nesse propósito de consagrar a nossa vida todos os dias ao nosso Deus. Aproveito, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das nossas orações que fazemos aqui de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã e também às 18 horas. Então nós temos duas orações, 6 da manhã e às 18 horas. E eu sei que tem pessoas que acordam um outro horário e oram. A gente está aqui 6 da manhã, mas outras pessoas nos acompanham de acordo com o seu horário e está tudo bem. O importante é você começar o seu dia ouvindo uma palavra e orando, porque é isso que vai fazer toda a diferença no seu dia e na sua vida, tá bom? Deixa aqui um pedido de oração aqui nos comentários. Eu vou ler aqui uma palavra e em seguida nós vamos orar por você. Eu estou aqui com um texto do livro de Êxodo, no capítulo 15, e o versículo 2 diz assim, ó: o Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. Irmãos, esse texto aqui, na verdade ele é um cântico, né? E lembra três coisas, o que Moisés está falando nesse cântico. Primeira coisa, Deus é a força em tempos difíceis, a minha força, a sua força. Ei, Deus é a sua força em tempos difíceis. Foi isso que Moisés cantou. O Senhor é a minha força em tempos difíceis. Então, Deus é a minha força quando eu não tenho mais em quem me apoiar. Deus é a minha força quando o dinheiro acaba. Ele é a minha força. Deus é a minha força quando o meu chão está se abrindo. Deus é a minha força. Então quando os seus limites acabarem, lembre-se de que Moisés disse isso: Deus é a minha força. O povo de Israel viveu oprimido 430 anos no Egito, e agora Moisés estava ameaçado de morte, e ele disse: Deus é a minha força, Ele vai me livrar dessa. Você está me entendendo? Então a segunda coisa que a gente aprende aqui é o louvor. Lembra que Moisés está cantando, dizendo que Deus é a sua força. Agora é um pouco, para muitos, complicado de entender cantar em momentos difíceis, cantar no momento do desespero. E nós estamos aprendendo aqui com Moisés que o louvor a Deus em meio às dificuldades é uma arma poderosa de vitória. No momento da dor, a gente cantar. O louvor é a expressão de confiança em Deus. E quando você canta, você está afugentando os seus inimigos. Quando você louva, a expressão do louvor muda a atmosfera, o tempo. O louvor atrai a presença de Deus para você. Você compreende? Quando você louva, a presença de Deus desce sobre você. E é isso que Moisés está fazendo aqui. Então aprenda que o louvor tem o poder de transformar o medo em esperança. Você está vivendo uma fase ruim, e aí você está com medo, e aí você começa a cantar, você começa a louvar. Deus toma conta da sua vida e do ambiente, a sua esperança começa a se acender, e você começa a sentir que as coisas vão mudar. Então as pessoas mesmo
Lá fora tem um ditado que diz que quem canta os seus males espantam. Isso não é bíblico. Mas penso que quem falou isso se viu em situação difícil e começou a cantar, a sua esperança despertou. Assim como Moisés. E no momento em que o faraó está perseguindo ele e o povo, ele se dá de frente com o mar e com rochas e não há mais o que fazer. E ele começa a clamar e o Senhor disse: por que clamas? Continue marchando, eu vou abrir esse mar. E aí vocês sabem que Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu. E ele canta: pois o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico. Nós estamos aprendendo aqui, não fique então em silêncio, rompa o silêncio, louve, em meio aos problemas, louve. A terceira coisa que a gente aprende aqui, pessoal, é que vai falar sobre a gratidão. Você vai falar em tempos de dificuldade sobre a gratidão de que Deus jamais te abandonou. Você vai expressar isso, você vai falar que Deus te abençoou e você é grato por isso, e você vai expressar isso: Senhor, eu já sei que o Senhor vai me livrar dessa. Eu expresso aqui a minha gratidão. Falando sobre gratidão, a gente vai lembrar sobre reconhecer de quem Deus é. E aí eu quero trazer para você a memória que o maior desafio do diabo é fazer-nos esquecer de quem é Deus. Eu vou dizer de novo: a maior luta do diabo é fazer-nos esquecer quem é Deus, fazer-nos esquecer que Deus é poderoso, fazer-nos esquecer de que Deus não pode, fazer a gente esquecer que Deus não está olhando para a gente. Então aprenda que reconhecer a Deus em todas as etapas da nossa vida, você vai dizer para a sua alma: Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Então o diabo tem essa estratégia de fazer você apagar da sua memória quem é Deus. Deus já fez você vencer várias batalhas no passado, e nessa atual batalha que você está vivendo hoje, Ele vai fazer você vencer tal como a outra. Então seja grato, reconheça. Então nós aprendemos hoje, nós vamos orar, pessoal. Nós aprendemos hoje aqui que em meio à luta, Moisés louva o Senhor. Ele reconhece que o Senhor é a sua força. Ele agradece a Deus, porque Deus derrotou o faraó e todos os seus inimigos. Assim como Deus fez com o faraó, Ele vai fazer também com os teus inimigos. Então louve, rompa o silêncio. Essa situação que você vive hoje, ruim, não é maior do que o Deus que você serve. Tenha isso em mente. Nós vamos orar agora. Você crê nessa palavra? Então escreva: sou mais que vencedor. Quero que você escreva aqui embaixo agora: sou mais que vencedor. A Lucilene Mercedes: peço oração pelos meus estudos, realização da prova, renovo espiritual e equilíbrio. A Jeane Oliveira: peço oração pelas minhas filhas, pela cura, libertação e convenção. A Carol Santos: peço oração pelas minhas provas no mestrado, que Deus me dê sabedoria e discernimento, preciso de ânimo. A Ruth Kinan: peço oração pelo resultado e aprovação do meu filho Pedro na OAB. A Monique Diniz: peço oração pela libertação, cura e libertação do meu irmão Christian de Souza, libertação do vício do álcool. Gente, eu acolho aqui os nomes e os pedidos. Peço que você pegue o seu óleo, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nós iniciamos esse dia lendo a sua palavra e aprendemos com Moisés que no momento mais difícil, aonde ele estava diante do mar e de rochas, ele clamou e o Senhor disse: por que clamas? Marche, eu estou aqui. E Moisés viu o mar sendo aberto, caminhou a pé enxuto, cantou o hino da vitória.
E hoje nós queremos expressar também, Senhor, em meio a dificuldades, em meio a situações ruins, o Senhor é a nossa força. Em oração diga: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha fortaleza. E por isso reconheço que Tu és o meu Deus, e em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu oro nesse instante, Senhor, por pessoas que estão vivendo fases ruins de saúde, por causa de uma doença. Mas o Senhor é a nossa força. Nós Te louvamos porque nós sabemos como é que isso vai terminar. Porque Tu és o Deus que cura, que faz maravilhas. Então nós antecipadamente declaramos a nossa vitória. Sou mais que vencedor. Vai aqui a nossa gratidão, vai aqui o reconhecimento de que Tu és poderoso, que a Tua mão forte e poderosa está sobre nós. Senhor, abençoe esse dia. Eu tenho aqui pessoas que estão de saída para o trabalho. Abençoe esse dia, abençoe o trabalho. Oro aqui pelos nomes, oro aqui pelos pedidos. Alcance a todas as pessoas agora. Pega o seu óleo, gente, e unge as suas mãos e a sua cabeça. E diga: meu Deus, eu consagro a minha vida e o meu dia será uma bênção. Diga: eu declaro, o meu dia será uma bênção. Em nome de Jesus, eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém. Amém. E graças a Deus, em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Amém, pessoal? Se essa oração te abençoou, se essa mensagem te abençoou, escreva aqui: essa mensagem me abençoou. Compartilha, por favor, esse link com alguém que precisa ouvir essa palavra. E te espero ainda hoje, às 18 horas, aqui no meu canal no YouTube. Eu terei mais uma oração. Um bom dia, Deus abençoe e fiquem todos na paz.